Você já imaginou como a maior injustiça da história pode ser a chave para a sua redenção? A crucificação de Jesus Cristo é mais do que um evento religioso. É um mistério profundo que revela as falhas da humanidade, mas também a maior demonstração de amor já vista. O que você acha que levou Judas a trair seu mestre por apenas 30 moedas de prata? E por que Pôncio Pilatos, mesmo reconhecendo a inocência de Jesus, lavou as mãos diante da multidão? Há segredos poderosos sobre perdão, redenção e justiça divina que poucos compreendem. E este vídeo vai desvendar tudo para você. Fique conosco até o final, porque além de descobrir respostas surpreendentes, faremos uma oração especial para trazer paz e propósito à sua vida. Não perca nenhum segundo, porque o que você vai ouvir pode mudar sua história para sempre. A crucificação de Jesus Cristo foi um acontecimento que transcendeu os limites da história e da espiritualidade, marcando profundamente a humanidade. Este evento foi resultado de uma complexa aliança entre interesses religiosos e políticos, conduzida por líderes que viam em Jesus uma ameaça à estabilidade de suas estruturas de poder. Como relata Lucas em seu evangelho, os principais sacerdotes e anciãos buscaram condenar Jesus com acusações forjadas. Lucas 22, 66, 71. Evidenciando um sistema religioso corrompido por interesses pessoais. O medo de perder a influência sobre o povo levou essas lideranças a buscar meios para silenciar aquele que anunciava uma mensagem de esperança e renovação. A traição de Judas Iscariotes se encaixou perfeitamente em seus planos, simbolizando como a ganância e a confusão espiritual podem levar à ruína. Judas Iscariotes, ao aceitar as 30 moedas de prata, não apenas entregou Jesus às autoridades, mas também abriu mão de sua própria integridade. Mateus relata o momento em que Judas busca devolver o dinheiro manchado de sangue, Mateus 27, 3, 5, mostrando o impacto devastador do remorso quando a consciência reconhece o erro, mas carece de verdadeira conversão. Este episódio ressalta a tensão entre a fraqueza humana e a soberania divina, pois mesmo atos de traição foram usados para cumprir profecias messiânicas, como em Zacarias, que menciona as 30 moedas de prata, Zacarias 11, 12, 13. Assim, a traição de Judas aponta para o mistério da justiça e misericórdia divina. Pôncio Pilatos, por sua vez, exemplifica o dilema de ceder à pressão social em detrimento da verdade. Embora ele tenha declarado repetidamente a inocência de Jesus, como registrado por João 18:38, sua incapacidade de agir conforme sua convicção levou à condenação de um inocente. Pilatos, ao lavar simbolicamente as mãos, ilustra a ilusão de isenção de responsabilidade, um tema profundamente humano e universal. A atitude de Pilatos desafia os leitores a refletirem sobre como as decisões tomadas para preservar interesses pessoais podem ter consequências irreversíveis, mesmo quando realizadas sob pretexto de neutralidade. Herodes Antipas, por sua vez, desempenhou um papel menos direto, mas igualmente revelador da corrupção do poder. Lucas descreve Herodes como curioso sobre Jesus, mas incapaz de compreender a profundidade de sua mensagem. Lucas 23, 8, 11. Sua busca por um espetáculo, seguido de zombaria e desrespeito, mostra a cegueira espiritual de um líder que se preocupava mais com entretenimento e política do que com justiça. Essa postura contrasta fortemente com os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, que clama pela prática da justiça e retidão, Isaías 1:17, evidenciando como Herodes falhou em se alinhar aos princípios divinos. O papel dos líderes religiosos judeus também merece atenção, pois eles buscavam preservar suas estruturas de poder a qualquer custo. João destaca a ironia de suas palavras: é melhor que um só homem morra pelo povo. João 11:50,
sem perceberem que estavam participando do cumprimento do plano divino. A cegueira espiritual desses líderes ressalta o perigo de usar a religião como instrumento de controle social, desviando-se de seu propósito original de promover comunhão com Deus e com o próximo. O contraste entre suas ações e os ensinamentos de Jesus desafia os crentes a praticarem uma fé autêntica. Por fim, a crucificação revela o paradoxo da soberania divina. Atos motivados por medo, ganância e corrupção humana resultaram na redenção da humanidade. Como Paulo escreve, Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Esse sacrifício não apenas expia os pecados, mas também inaugura um caminho de reconciliação. A cruz, símbolo de humilhação e morte, transforma-se em símbolo de vitória e esperança, apontando para a ressurreição e a continuidade da missão divina na terra. Pôncio Pilatos, como governador romano da Judéia, encontrava-se em uma posição delicada, responsável por equilibrar os interesses do império e a estabilidade da região. Durante o julgamento de Jesus, Pilatos enfrentou um dilema que transcendia a política, envolvendo questões de justiça e moralidade. Jesus, apresentado como uma ameaça à ordem, foi trazido pelos líderes judeus sob acusações de blasfêmia e rebelião. Contudo, como João descreve, Pilatos afirmou: "Não encontro nele culpa alguma." João 18:38. Sua percepção da inocência de Jesus revelava um conflito interno, pois ele reconhecia que as acusações eram motivadas por inveja e não por justiça. A pressão exercida pelos líderes religiosos expôs a fragilidade política de Pilatos. Marcos narra como a multidão, instigada pelos sacerdotes, exigia a crucificação de Jesus, enquanto Pilatos, desejando agradar o povo, cedeu à sua vontade. Marcos 15:15. Essa decisão não apenas contrariava sua consciência, mas também subvertia o papel da autoridade como promotora de justiça. Ao lavar as mãos diante da multidão, Pilatos buscou simbolicamente transferir a responsabilidade, mas como lembra Ezequiel, o sangue será requerido das suas mãos. Ezequiel 3:18, destacando sua culpa como autoridade máxima. A covardia de Pilatos não estava apenas no julgamento de Jesus, mas em sua relutância em enfrentar o impacto político de agir com integridade. Ele priorizou sua posição e reputação ao invés de defender o inocente. O temor de retaliações por parte do imperador romano o levou a sacrificar a justiça. Essa atitude ressoa com Provérbios: "O temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro." Provérbios 29:25. Pilatos escolheu o caminho de menor resistência, marcando sua decisão como uma traição à verdade. As consequências de sua decisão foram devastadoras, refletindo a advertência de que o que semeia a injustiça colherá desgraça. Provérbios 22:8. Após a crucificação, Pilatos enfrentou a perda de sua posição e a hostilidade do próprio império que servira. Foi traído por Herodes, convocado a Roma e, posteriormente, exilado. Esse declínio ilustra como a injustiça não apenas afeta aqueles que a sofrem, mas também os que a promovem, demonstrando que as escolhas morais têm repercussões duradouras. A vida de Pilatos também destaca o peso da responsabilidade de líderes e governantes em promover a justiça, independentemente das pressões externas. Como o Salmo 82 instrui: "Defendam o fraco e o órfão, façam justiça ao aflito e ao necessitado." Salmo 82:3. Sua falha em agir conforme esse princípio serve como um alerta para todos que ocupam posições de autoridade. Pilatos teve a oportunidade de ser lembrado como justo, mas sua escolha o marcou como cúmplice de uma das maiores injustiças da história. No entanto,
A narrativa de Pilatos aponta para questões mais profundas sobre a natureza da autoridade, o medo da rejeição e o custo da integridade. Seu fracasso em defender a verdade não anulou o propósito divino, mas revelou a tensão entre o poder humano e a soberania de Deus. Como cada decisão de Pilatos contribuiu para o desdobramento do plano divino, abre-se um espaço para refletir sobre como escolhas humanas interagem com propósitos eternos. Herodes Antipas personificava o retrato de um líder cujo reinado era movido pelo medo de perder poder. Sua brutalidade ficou evidente em diversas ocasiões, sendo o massacre das crianças em Belém, como registrado em Mateus, uma das mais terríveis expressões de sua crueldade, Mateus 2,16. O ato, motivado pela notícia do nascimento do rei dos judeus, revela a extensão de sua paranoia. Herodes não via o Messias como um salvador espiritual, mas como uma ameaça política. Essa visão limitada e autocentrada o levou a escolhas que causaram sofrimento imensurável, deixando um legado de opressão em vez de justiça. Seu exemplo contrasta com os ensinamentos de Provérbios que clamam: o justo cuida da causa dos pobres, mas o ímpio não tem entendimento disso. Provérbios 29:7. Dentro de sua própria casa, Herodes perpetuava uma atmosfera de medo e desconfiança. Historiadores relatam que ele mandou executar 3 de seus filhos e uma de suas esposas, temendo conspirações contra seu trono. Essa destruição de laços familiares reflete o que é descrito em Isaías: não há paz para os ímpios. Isaías 48:22. Herodes governava por meio da violência, e sua busca insaciável por controle resultava em isolamento e desespero. A obsessão pelo poder não apenas devastou aqueles ao seu redor, mas também corroeu sua própria humanidade, exemplificando o custo pessoal de liderar sem valores morais. No julgamento de Jesus, Herodes teve uma oportunidade única de demonstrar justiça e misericórdia, mas falhou. Lucas descreve como ele desejava ver Jesus, não para compreender sua mensagem, mas para satisfazer sua curiosidade. Lucas 23:8-11. Sua atitude de zombaria e rejeição revela um coração endurecido, incapaz de reconhecer a verdade diante de seus olhos. A interação entre Herodes e Jesus expõe o contraste entre o poder temporal, representado pelo governante, e o poder espiritual, manifestado no silêncio de Cristo. O silêncio de Jesus diante de Herodes ecoa o que está escrito em Isaías: como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Herodes também simboliza a consequência inevitável de uma liderança baseada na opressão e na ausência de temor a Deus. Seus últimos dias foram marcados por sofrimento físico extremo, uma possível alusão às palavras de Jó. Os ímpios estão em grande tormento, todos os seus dias são de angústia. Jó 15:20. A deterioração de sua saúde, que incluía dores abdominais e convulsões, pode ser vista como um reflexo de sua vida marcada pela violência. Esse sofrimento extremo aponta para a realidade de que o poder adquirido à custa de outros não protege contra o julgamento moral e espiritual. A trajetória de Herodes não apenas destaca o impacto destrutivo da ganância e do medo, mas também serve como um lembrete de que nenhuma posição de poder está acima dos princípios de justiça divina. Como Salmos declara: o Senhor derruba os soberbos, mas exalta os humildes. Salmos 147:6. Herodes buscou sua glória em obras humanas e decisões cruéis, mas encontrou destruição e vergonha como resultado. Sua vida aponta para a necessidade de líderes fundamentarem suas ações em valores que promovam o bem-estar coletivo e honrem a autoridade divina.
A história de Herodes, embora repleta de tragédia, deixa espaço para uma reflexão profunda sobre a natureza do poder e a responsabilidade que ele exige. Sua falha em reconhecer a mensagem de Jesus e sua incapacidade de liderar com integridade abrem caminho para uma discussão sobre como o poder temporal pode ser usado para cumprir propósitos eternos. Isso lança luz sobre o contraste entre lideranças terrenas e o reinado de Cristo, que é eterno e justo. Judas Iscariotes, escolhido como um dos 12 discípulos, compartilhou momentos íntimos do ministério de Jesus, testemunhando milagres, ensinamentos e a manifestação do reino de Deus. Apesar de sua proximidade com o Mestre, a ganância e a desilusão corroeram sua lealdade. Mateus descreve como ele buscou os principais sacerdotes para tramar a traição em troca de 30 moedas de prata. Mateus 26, 14 e 16. O valor dessa recompensa, mencionado em Zacarias como o preço de um servo, Zacarias 11, 12 e 13, simboliza não apenas o desprezo dos líderes religiosos, mas também a banalização da dignidade de Jesus. Judas tornou-se uma figura que ilustra como os desejos humanos podem ofuscar a verdade divina. Durante a última ceia, Jesus revelou que seria traído, mas não o fez com acusação, e sim com tristeza e oportunidade de arrependimento. João narra como Jesus entregou um pedaço de pão a Judas, um gesto de oferta de comunhão e amor. João 13, 26, 27. Ainda assim, Judas permitiu que o inimigo enchesse seu coração, seguindo adiante com o plano. A recusa de Judas em reconhecer a profundidade da graça de Cristo ressalta a luta interna entre a luz e as trevas na alma humana. Ele se tornou um exemplo das escolhas que enfrentamos quando confrontados com nossas falhas. A prisão de Jesus no jardim do Getsêmani foi marcada pelo beijo de Judas, um ato de traição envolto em ironia e dor. Lucas relata como Jesus respondeu ao ato de Judas com a pergunta: "Com um beijo, você está traindo o Filho do Homem?" Lucas 22, 48. Essas palavras não expressavam apenas a tristeza de Jesus, mas também um apelo à consciência de Judas. No entanto, Judas não respondeu ao chamado, movido pela inércia de suas próprias escolhas. Este momento encapsula a tensão entre a graça oferecida por Cristo e a rejeição humana. Após a prisão, Judas foi consumido pelo remorso, mas seu arrependimento não se transformou em redenção. Mateus descreve como ele tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes, declarando: "Pequei, pois traí sangue inocente." Mateus 27, 4. Contudo, ele foi rejeitado e deixado à própria culpa. A diferença entre o arrependimento de Judas e o de Pedro, que também negou a Jesus, destaca a importância de voltar-se a Deus em busca de misericórdia. Judas não compreendeu que o perdão estava disponível, mesmo para ele, caso tivesse se voltado a Cristo. A morte trágica de Judas é narrada com detalhes que enfatizam o peso de suas ações. Atos descreve que ele comprou um campo com o dinheiro da traição e encontrou um fim violento. Atos 1, 18, 19. A intensidade de sua morte ilustra as consequências de carregar sozinho o fardo da culpa, ignorando o caminho de reconciliação que Deus oferece. A história de Judas serve como um lembrete de que a recusa de aceitar a graça divina pode levar à autodestruição espiritual e emocional. O papel de Judas na narrativa da crucificação é complexo e paradoxal. Ele foi um instrumento humano que contribuiu para o cumprimento do plano divino de redenção, mesmo que suas intenções tenham sido motivadas por ganância e desespero. A reflexão sobre sua história leva à compreensão de que a redenção está disponível para todos, mas requer a aceitação humilde do amor de Deus.
Enquanto Judas se tornou um exemplo de rejeição à graça, sua trajetória nos desafia a reconhecer e buscar o perdão que sempre nos é estendido. A crucificação de Jesus Cristo representa um marco de profundo significado espiritual, onde os elementos da condição humana se confrontam com a soberania divina. Este evento não foi apenas uma execução, mas o cumprimento de promessas antigas, como Isaías descreve. Ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. Isaías 53:5. A narrativa da cruz demonstra como o ciúme, o medo e a ambição podem levar a atos de injustiça, mas também como a providência de Deus utiliza mesmo as escolhas humanas para manifestar sua graça redentora. Esse paradoxo inspira a contemplação da interação entre os limites humanos e o propósito divino. No sofrimento de Jesus, os cristãos encontram o ápice do amor sacrificial. Durante as horas na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Este ato de intercessão revela o coração misericordioso de Cristo, que mesmo diante da crueldade, ofereceu perdão. A cruz não apenas expõe a dureza da humanidade, mas também aponta para a possibilidade de transformação. Jesus demonstrou que o perdão é um chamado ativo, um convite para abandonar o ressentimento e buscar a reconciliação, tanto com Deus quanto com os outros. A morte de Jesus transcende a tragédia humana porque reflete a vitória sobre o pecado e a morte. Paulo explica que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. A cruz revela a justiça de Deus, que não ignora a culpa, mas a assume em si mesmo, oferecendo um caminho para a redenção. A cruz desafia os crentes a viverem em gratidão, reconhecendo que foram comprados por um preço infinito, um resgate que transforma vidas. O impacto espiritual da crucificação também está em como ela redefine a justiça divina. Enquanto o julgamento humano pode ser injusto, a cruz ensina que Deus não é indiferente ao sofrimento. Como o salmista expressa: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Salmo 145:17. A justiça da cruz não é apenas punitiva, mas restauradora, reconciliando a humanidade com Deus e oferecendo a todos uma oportunidade de redenção. Este evento centraliza o papel da graça como um dom imerecido que convida todos a participarem do amor divino. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas também de esperança. A mensagem de Jesus, mesmo em seus últimos momentos, permanecia centrada na promessa de salvação. Ao ladrão que reconheceu sua realeza, Jesus declarou: hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:43. Essa resposta enfatiza que a salvação está acessível a todos que se voltam para Cristo, independentemente de seu passado. A cruz ensina que o arrependimento genuíno encontra resposta imediata na misericórdia de Deus, evidenciando que a graça é mais poderosa que qualquer condenação. Ao refletir sobre a crucificação, somos chamados a uma vida de renovação e esperança. A cruz lembra que a dor não é o fim da história, mas o começo de uma nova narrativa. Por meio do sacrifício de Jesus, a humanidade é convidada a experimentar uma reconciliação transformadora com Deus. Esse evento abre um horizonte onde as escolhas humanas e o plano divino convergem para mostrar que a redenção está ao alcance de todos que desejam abraçá-la. Agora você entende como a crucificação de Jesus não foi apenas um ato de injustiça humana, mas o plano divino para redimir a humanidade. Cada detalhe dessa história, desde a traição de Judas até o silêncio de Jesus diante da cruz, carrega lições profundas sobre perdão, amor e salvação. Mas a história não termina na cruz, ela continua em sua vida.
Se isso tocou seu coração, inscreva-se agora no canal para receber mais mensagens transformadoras e nos ajude a espalhar essa mensagem de esperança. E antes de encerrar, vamos juntos fazer uma oração poderosa, pedindo paz, força e a renovação de sua fé. Fique conosco e permita que este momento seja um marco na sua jornada espiritual. Oramos juntos. Senhor Todo-Poderoso, hoje nos aproximamos de Ti com o coração cheio de reverência e gratidão, lembrando o sacrifício incomparável de Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. No Calvário, contemplamos o peso de nossos pecados colocados sobre os ombros daquele que nunca conheceu o pecado. Ele suportou a dor, a rejeição e a humilhação para nos trazer reconciliação contigo. Pai amado, somos profundamente impactados pelo amor que entregou o próprio Filho por nós. No silêncio de Jesus, diante de seus acusadores, vemos a força da obediência e a profundidade do perdão. Ele orou por aqueles que o crucificavam. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Que possamos aprender com esse perdão e aplicá-lo em nossas vidas, amando até os nossos inimigos. Senhor, quando olhamos para a cruz, vemos a justiça e a misericórdia se encontrando. Não somos dignos desse amor, mas somos transformados por ele. Ensina-nos a carregar nossas próprias cruzes com coragem, confiando que, assim como a morte não foi o fim para Jesus, ela não será o fim para nós. Que o sacrifício de Jesus nos inspire a viver de forma íntegra, a perdoar generosamente e a buscar a Tua presença diariamente. Obrigado, Pai, pelo sangue derramado que nos purifica e pela vitória da ressurreição que nos dá esperança. Em nome de Jesus, que venceu a cruz e o túmulo, nós oramos. Amém.